Hoje, dando continuidade, meu querido, hoje é dia 10 de setembro, dia 10 de setembro de 2020. Se nós pararmos para analisar, nós já estamos no final, na reta do final do ano de 2020. Graças a paz, irmã Patrícia, chegou correndo muito, mas chegou, isso que importa. E nós estamos aí na reta do final do ano, mas eu tenho certeza que grandes coisas fez o Senhor e vai continuar fazendo, tá? Ainda nesse ano, porque o nosso Deus, ele não depende da política, ele não depende de aplausos e elogios. O nosso Deus não depende de estação nem de tempo. Ele é o dono do tempo e nada supera a bênção de Deus. Eu já quero iniciar dando alguns avisos. Eu não sei para vocês, mas para mim aqui a imagem está meio turva. Meio turva aqui a imagem, mas questão de internet, né? É benção, tudo é benção. Mas eu quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Romanos. Hoje o culto de imersão, a palavra de imersão, é um estudo aprofundado da palavra de Deus. Não é um culto como Chamados para Vencer, não como culto de celebração de domingo, tá? É um estudo bíblico aprofundado em cima de algo que Deus tem nos impulsionado, tem nos motivado. E aquilo que nós estamos trabalhando desde a semana passada, conforme falei com os irmãos, é sobre andar no Espírito, né? Até a pregação sobre isso, a pregação de domingo foi também essa necessidade de não andarmos por vista, mas andarmos por fé, né? A pastora Liliane até comentou no Minutos com Deus que nós liberamos esse 100º. Fica aqui minha palavra de gratidão. Cadu, muito obrigado, Cadu. Muito obrigado, Cadu, pelo carinho. Cadu é o homem que edita, corre para lá, corre para cá, posta nas redes sociais. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua família, Cadu, rica e abundantemente. Ô cunhado abençoado, continue tomando conta da minha irmã, que está com dor de dente, que machucou o dentinho. Ah, Jesus. Mas vamos lá, sem mais demora, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Romanos 8, verso 16. E vai dizer assim, pô pastor, o senhor está fazendo hoje sozinho? Não estou não, querido. Primeiro Espírito Santo aqui comigo, hoje a casa está cheia, né? Hoje nós temos aqui meu sogro, minha sogra, graças a Deus está aqui cuidando dos nossos filhos. Aí a pastora veio, deixa eu ver até aqui um pouquinho, ó. Ela aqui, ó. A paz do Senhor, querido. Isso. Ela veio para estar somando, mas acho que você tem que chegar um pouquinho mais, ó. Tem que chegar um pouquinho mais, ó. Vamos lá, isso. Vamos chegando que eu vou chegar também. Vamos chegando. Graças a Deus. Aí pegou. Isso, agora foi. Tá cara redondinha. Mas vamos lá. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Todos encontraram, amém? Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. 8:16. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito. Vou chegar um pouquinho mais para cá, né? Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então repita comigo aí, você é filho de Deus. Atenção varão, toma posse dessa palavra e vamos juntos. Você é filho de Deus. Se tem alguém na tua casa, do teu lado, assistindo essa live contigo, eu quero convidar a você a fazer um ato profético. Você chega para essa pessoa que está próximo de você e fala para ele, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Mas pastor, ainda não é evangélico. Libera essa palavra sobre os olhos da fé em nome de Jesus. Uns andam por vista, nós andamos por fé. Profetiza sobre teu marido que não é evangélico aí, você é filho de Deus. Profetiza sobre seus filhos, sobre seus netos, vocês são filhos de Deus. Se tem alguém afastado na tua família, pensa agora e libera uma palavra sobre eles. Os meus filhos, os meus pais, a minha família é família filha de Deus, vinda do altar de Deus. Começa a liberar essa palavra. Agora você vai ler também no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: que o Senhor esteja com o seu espírito
e que a graça seja com todos vocês. Eu estou usando a versão, nova versão transformadora. Eu vou pedir para a pastora Liliane ler aqui a NVI, tá? 2 Timóteo 4:22. Leia, por favor, pastor. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Então receba essa palavra, a graça seja com você, seja com a tua vida, em nome de Jesus. Deus, é a tua palavra que está sendo lida, a tua palavra que foi liberada, fala aos nossos espíritos, se revela. Se tem algum bloqueio, que esse bloqueio seja posto por terra, em nome de Jesus, que nenhuma circunstância adversa possa nos atrapalhar, ó Pai, e que nós estejamos focados na tua palavra. Se revela a cada lar, se revela a cada membro, a cada família, a cada filho, aqueles que ainda não te conhecem, se revela até eles, Senhor. E o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém? Já de antemão, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, porque você está permitindo que a igreja, não é o pastor Tadeu não, tá? É a igreja Nova Jerusalém na Taquara, levando a palavra do Todo-Poderoso. Chegue aí na tua casa, muito obrigado por essa oportunidade. Conforme nós estamos iniciando, o espírito do homem, guarda que eu vou falar para você. Hoje nós estamos comentando, sabe, pastora, sobre direções do espírito. E quando falamos de direções do espírito, nós estamos falando de tudo, em todos os âmbitos. No âmbito profissional, no âmbito ministerial, no âmbito financeiro, no âmbito matrimonial. Namorial também existe? Não sei, mas no âmbito namorial, né? Amizade colorida. Na amizade colorida, na situação que você encontra. Então nós precisamos de direcionamento do Espírito em toda a nossa vida. Por que precisamos do direcionamento do Espírito? Graça e paz, Eliane, Deus te abençoe. Por que precisamos do direcionamento do Espírito? Eu rascunhei algumas coisas aqui que nós vamos aprofundar e liberar sobre a tua vida. O espírito do homem é o local onde Deus ele reside. E nós já lemos Romanos e 2 Timóteo. Se é o local onde Deus reside, o nosso espírito é o local onde o Senhor Jesus habita. Então pega essa palavra sobre a tua vida agora. Você é o local da habitação do Todo-Poderoso. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu deixo o Consolador. Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Consolador hoje, que antigamente pairava, mas hoje habita? Eu quero te dar uma boa notícia. Você que aceitou Jesus como seu único e real Salvador, você que entregou a sua vida para Ele, disse que Ele é o dono da tua vida, o Espírito Santo reside, Ele habita dentro do teu espírito. Você é local da habitação do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos entender, a partir dessa premissa, se nós somos locais da habitação do Todo-Poderoso, aí eu volto lá para Jeremias, que nos ensina que nós precisamos descer à casa do oleiro. Se nós somos locais da habitação do Todo-Poderoso, peço perdão se eu conjuguei o verbo errado, habitação do Todo-Poderoso, então nós somos vasos que contemos a presença, estamos contendo a presença do Todo-Poderoso. Casa favorita de Deus. Casa favorita de Deus. Lá a palavra do Senhor no Velho Testamento vai dizer, desce à casa do oleiro. E o mais interessante é que quem molda o vaso é o oleiro. Tem vaso que ele quebra, ele vai quebrando e faz, quebra e refaz. Não é porque ele gosta de quebrar e refazer, não. É porque ele tem uma expectativa nesse vaso. Se uma parte dele está nesse vaso, ele vai quebrar o vaso quantas vezes forem necessárias, para que o vaso esteja apto para recebê-lo, apto para que esse vaso possa conter a presença da glória do Todo-Poderoso. Ele pode falar, moça. Ele não abre mão de nenhum vaso. Isso é ele não descarta nenhum. Ele faz de novo, mas ele não descarta. Isso é muito importante. Às vezes nós descartamos determinadas pessoas porque essas pessoas nos traíram, essas pessoas nos magoaram, essas pessoas foram contra a nossa expectativa, né? Mas Deus, Ele não abre mão de nenhum vaso. Pai, de todos aqueles que Tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ou seja, você é vaso nas mãos do oleiro. Entenda isso, em nome de Jesus. E quando eu falo de vaso, eu quero fazer uma analogia agora, até conversei contigo hoje mais cedo, as garrafas. Você pega uma garrafa,
ela foi feita para conter um líquido, água, suco, refrigerante. A garrafa ela foi feita para conter um líquido, conter uma água, né? E nós como vasos, fomos feitos também para conter algo, ou seja, a presença do Todo-Poderoso Deus. Só que o homem foi criado à imagem de Deus com um único propósito, de conter a presença de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança. Deus é espírito e o homem foi feito também em espírito, né? A respeito, e quando a gente pega o livro de Gênesis, nós lemos que Deus criou os animais, e a gente olha para os animais e vê até nos dias de hoje que os animais foram feitos segundo a sua espécie. Só que diferente do homem, o homem não foi feito como os animais. O homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Então entenda, você não é pouca coisa, valoriza quem é você. Não valoriza o que você tem, não, querido. O que você perdeu, o que você deixou de ter. Valoriza quem é você. Você é bênção nas mãos do oleiro. Amém? Dando continuidade. É para que a gente possa entender a questão do direcionamento, ser direcionado pelo Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso entender primeiro por que o Espírito, como o Espírito vai me direcionar. Está entendendo, pastor? Como é que o Espírito vai me direcionar? Como é que o Espírito direciona o homem? O homem é dotado de quê? De 3 coisas. Me ajuda, pastor. Corpo, alma e espírito. O homem é dotado de corpo, alma e espírito. E quando a gente fala de corpo, alma e espírito, né, nós entendemos 3 coisas que eu achei linda que a gente pode discorrer hoje. O corpo é a parte física, tá? O corpo é a parte física. É criada para contatar, para contatar as coisas da esfera material, superficial. Isso é o corpo. A alma é a psique, a parte psicológica, que foi criada para contatar as coisas deste mundo, o psico desse mundo. Representa uma parte profunda, interessante. Mas o espírito é a parte mais profunda do homem. Ele pertence a um nível espiritual. O espírito ele foi feito para que possa contatar as coisas de Deus. Deus é espírito e Deus ele se revela ao homem no seu espírito, né? Somos homens espirituais, então lidamos com Deus que é espírito. Justamente, até você falou sobre isso numa imersão, né? A questão do que Deus ele vai falar com o homem é no seu espírito. Às vezes a gente acha que está esperando que Deus, uma seta rosa com luzes piscantes, brilhantes, não. Deus ele não vai fazer o que a gente quer para se revelar a nós. Ele pode fazer todas as coisas, mas Deus ele fala com o homem no seu espírito. Para que Deus possa falar com você, você tem que estar com o espírito antenado. Você tem que estar com o seu Wi-Fi do céu ligado, né? Tem que estar cheio, querido. Tem que estar cheio para você poder receber o direcionamento. Então o homem é dotado de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O direcionamento do Espírito Santo, ele vem no espírito do homem. Amém? Ele vem no espírito do homem. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus, ele entra no espírito do homem. Ou seja, naquele exato momento, o espírito do homem ele se torna o quê? Vinculado ao Espírito de Deus. Ele se torna o quê? Unido. Quando nós aceitamos a Jesus, nova criatura, o espírito do homem ele se une ao Espírito Santo, se formando um. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Vai pegando aí no seu espírito. Mas o propósito de Deus, ao entrar no espírito do homem, é para manifestar a sua satisfação e a grandeza da glória de Deus. O propósito da existência humana não é para satisfazer a carne nem a alma, não é para satisfazer os desejos e os sonhos. O propósito da existência da raça humana é para glorificar o nome de Deus aqui na terra. E porque às vezes nós achamos que nós fomos feitos só para poder comer, beber, andar, pular. Não, nós fomos feitos para glorificar o nome de Deus. E a vida cristã, e agora eu vou falar na vida cristã. A vida cristã, ela consiste em sermos guiados por Deus em nosso espírito. A vida cristã
consiste em sermos guiados por Deus em nosso espírito. Se nós falharmos em perceber a voz do Senhor e a sua direção, a nossa vida cristã é comprometida. Onde eu quero chegar? A direção que a gente tem na nossa vida, ela não vem do acaso. A direção que nós precisamos para criar os nossos filhos, e aí vai ter até a live dos casais, dia 19, né? A gente tem casais que têm filhos de 10 a 20, 30, 50 anos. Nós temos pessoas que são casadas, recém-casadas, como são casadas há 40 e poucos anos, quase 50. Só que nós precisamos entender que para que eu possa educar os nossos filhos, sem a direção do Espírito Santo, não vamos conseguir. Para que você possa guiar, orientar a sua família, eu quero te dar uma boa notícia aí, varão. Uma boa notícia: você vai conseguir orientar os seus filhos, você vai conseguir guiar a casa. Você é o sacerdote do lar, mas não vai ser na força do teu muque, não vai ser no volume do teu berro, não vai ser do tamanho da tua mão grande, vai ser com a direção do Espírito Santo. Eu quero falar agora com você, mulher. Deus te criou, não é para ficar com a barriga no tanque nem no fogão direto, não, hein? A mulher é ajudadora, não é, pastora? Amém. Mulher ajuda, ela olhou para mim como que diz, amém. Mas aqui a gente compartilha, aqui a gente trabalha, né? A mulher foi chamada para ser ajudadora. A mulher, quando ela tem que estar submissa, uma vez você me falou sobre submissão, né? Sim. Lembra agora? Então libera. A mulher, quando a palavra de Deus vai dizer que ela é submissa ao seu marido, ela não vai dizer que ela é escrava, que ela está subjugada ao marido, não. Ela precisa estar na mesma missão, sobre a mesma missão, com a mesma visão, no mesmo propósito. Eles caminham lado a lado para o mesmo objetivo. Por isso é que a mulher é ajudadora. O homem vai ser sempre o cabeça, porque isso foi determinado pelo Senhor Jesus. Ele vai ser sempre o sacerdote do lar. Mas nós, como mulheres, precisamos estar submissos à mesma missão, à mesma visão, ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo, caminhando lado a lado, auxiliando, ajudando. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, porque como ajudadora, ela precisa de sabedoria para guiar a sua família, para sustentar a sua família debaixo da vontade do Senhor. Isso tudo nós vamos conseguir absorver e saber aplicar. Não é o tempo de igreja que vai te dar isso, é você aceitar a direção do Espírito na área que precisa ser posta. Por isso nós falamos no início, a direção do Espírito é para tudo. A direção do Espírito não é só em compra ou não compra, vende ou não vende. A direção do Espírito é para todas essas coisas: casamento, trabalho. Poxa, recebi uma promoção no trabalho, é para mim aceitar ou não? E a direção do Espírito, às vezes a gente joga uma responsabilidade que é para ser, que é nossa, individual. Nós jogamos pedindo, poxa, eu preciso definir na minha vida, eu vou até o meu pastor. Amém, vá até o seu pastor, mas eu quero te dar uma boa notícia: o mesmo Deus que fala com o seu pastor, fala contigo também, querido. Nós precisamos aprender a ouvir o direcionamento do Espírito Santo, tanto para o sim, quanto para o não, e principalmente para o aquieto e saber que eu sou Deus. Amém? Dando continuidade, as coisas do Espírito. O que são as coisas do Espírito? Guarda aí no seu coração: as coisas do Espírito são vida. É fundamental que separemos o que é alma e o que é espírito. Tudo o que é espírito é vida. Tudo o que é espírito é vida. A vida é algo contagiante, meu irmão. Quando abrimos a boca pelo Espírito, flui uma palavra de vida. Lê para mim, por favor, pastora, João capítulo 6, verso 63. João 6, verso 63. Enquanto a pastora abre, eu vou dar só um aviso. Amanhã não, sábado, nós teremos, recebe uma direção do Espírito aí. Sábado teremos uma live presencial e online para todas as mulheres, independente de ser evangélico ou não. Vai ser um bate-papo descontraído, as mulheres vão falar tudo que tem que falar, vai ser um direcionamento, um tempo de qualidade muito interessante. Estaremos com a pastora Marise,
Pastora Marisa, esposa do pastor Pedro, da Nova Jerusalém, da Tijuca. É a idade. É a idade, mas eu fui primeiro que você. Nova Jerusalém da Tijuca. Mas eu quero convidar você, mulher, a participar. Você que já deu o seu nome, amém. Você que não vai conseguir no presencial, não pôde dar o seu nome, acho que as vagas já encerraram já. As vagas encerraram para glorificação do nome do Senhor. Para glorificação do nome do Senhor, as vagas no presencial já encerraram. Mas tem vaga no online, hein? Segue no online, sábado, 4h30 da tarde. 4h30? Sábado, 4h30, transmissão direto pelo Facebook. Fica antenado aí, em nome de Jesus. João 6,63, o que diz a palavra de Deus? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Porque as palavras que saíam da boca de Cristo sempre saíam com vida. As palavras que saem da minha boca, da boca da pastora, que saem da sua boca, precisam sair palavras de vida. A palavra de um filho de Deus, de uma profeta, de um profeta, de um pastor, de uma pastora, de um ministro, de uma ministra de Deus, elas não geram contenda. A palavra de Deus não é para gerar contenda, é para gerar vida. Se está gerando contenda, não é palavra de Deus. A palavra do Senhor vai deixar claro que as bênçãos de Deus não geram danos. Quanto que eu vou falar para você, querido? Até o não de Deus não gera dano. O não de Deus gera vitória. O não de Deus gera preservação do Espírito Santo na tua vida. O sim de Deus também. A porta fechada gera bênção, assim como a porta aberta também. Porque nada que Deus faz para o homem é mal. Tudo é um planejamento de Deus para nos dar um bom futuro. Agora nós precisamos entender e tomar posse desse direcionamento, sabendo que tudo que Deus faz é bom. E com o intuito de que precisamos gerar vida. Se você está liberando, orando por alguém e não está gerando vida, querido, você não está orando pelo Espírito. O Espírito dá direcionamento. A pregação precisa ter vida. O louvor precisa ter vida. Por que, pastor, tem vida? João 3,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a vida que é Cristo habita dentro de você, habita dentro de mim, quando falamos dele, falamos de vida. Então precisamos gerar vida. Você está entendendo aí, em nome de Jesus? Vamos fazer um parênteses. Pode agora. Quando o pastor fala que o Espírito da vida, né, e a carne, a alma, traz morte, é porque quando nós nascemos, na nossa natureza humana, nós nascemos do pecado, né? E todo mundo sabe que o pecado é o que nos afasta do Senhor, é o que nos traz a morte espiritual. Então, quando a gente aceita Jesus e como único e suficiente Salvador, e nós temos essa religação com Deus, é através do Espírito. A gente nasce novamente através do Espírito. É o nosso Espírito que renasce, que ele nasce de novo. Então, todas as coisas que a gente tem com o Pai, todas as coisas que nós recebemos dele, é através do Espírito, porque ele é Deus, ele é Espírito. Então, ele não tem como tratar com a nossa carne, que é de natureza pecaminosa. Ele vai tratar direto com o nosso Espírito. Tanto que quando ele nos dá frutos, é frutos do Espírito. Quando ele procura adoração, é adoração em Espírito e em verdade. Então, tudo que a Bíblia explica, que nos religa ao Pai, é através do nosso Espírito. Por isso que o Espírito traz vida, porque o que Deus nos dá é através do Espírito Santo no nosso Espírito. Amém. E dando continuidade, querido, a vida é algo sobrenatural, né? E nós precisamos entender que às vezes nós pedimos sinais de Deus para sermos guiados por Ele. Eu não estou falando que isso seja errado, porque biblicamente vários heróis da fé pediram sinais, né? Senhor, se és tu que está falando comigo, Gideão foi um deles. Entre outros, pediram sinais. Só que às vezes nós estamos exigindo sinais externos, sabendo que Deus não fala nada com ninguém sem antes revelar os seus. Então, às vezes, nós estamos preocupados com sinais externos e não estamos focados em ouvir a voz dele no nosso espírito. Porque antes de Deus falar de Deus falar no externo com a pastora, ele já falou no interior dela há muito tempo.
Deus não faz nada sem antes revelar os seus. Você está entendendo em nome de Jesus? Amém? Graças a Deus. Espero que você que esteja aí nos assistindo esteja entendendo, esteja sendo de fácil entendimento. Se você quiser falar alguma coisa, manda aí nos comentários, tá? Perguntar alguma coisa. A gente para e explica. Justamente. Tá bem claro para vocês. Sabendo que o estudo da imersão, qualquer estudo de imersão é baseado na palavra. Nós trabalhamos com a base na palavra. Então, a preocupação de Deus não é nos mostrar, nos dar um sinal externo. A preocupação é nos dar um sinal interno. Porque ele vai falar no nosso espírito. E a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Conforme eu falei da seta rosa, em um breve testemunho, já tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos de outros ministérios, que, poxa, Deus tem que falar, Deus não tem que falar, Deus não tem que fazer, querido. Às vezes nós achamos assim, não, enquanto Deus não falar comigo, eu não vou fazer. Se Deus falar para mim para acabar, eu acabo. Se Deus falar para mim para sair desse emprego, eu vou sair. Se Deus falar para mim para tacar fogo, eu vou tacar fogo. Meu querido, você está querendo dar ordem para Deus. Isso é errado. Isso é errado. Porque às vezes Deus já falou contigo, Deus já falou comigo, Deus já falou conosco, e nós, por falta de sensibilidade, nós não estamos sabendo discernir a voz de Deus. Ou por não querer aceitar aquilo que o Senhor determinou, né? Por não querer aceitar o que o Senhor determinou, por insegurança. Eu quero te dar uma boa notícia. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então nós precisamos entender que Deus ele pode falar tanto no externo quanto no interno. Mas Deus é Espírito, e Ele vai se revelar primeiro ao Espírito que está dentro de você, que é o Espírito Santo. A parte dele que está dentro de você. Então o que você tem que pedir? Não se preocupar em pedir sinais. Se preocupe em ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Amém? E o que é essa sensibilidade? Né? Porque o Espírito nos guia pela vida do Espírito que está dentro de nós. Mas quando falamos de sensibilidade, falamos de uma sensação. E o que é essa sensação produzida pelo Espírito Santo? A gente tem que estar sensível. Essa sensação produzida pelo Espírito Santo é uma sensação que testificada por uma palavra chamada paz. Não a paz temporária. Por exemplo, poxa, Flamengo ganhou do Fluminense, que alegria, que paz, vou dormir tranquilo. Mas no próximo jogo não sabe se vai ganhar ou não. Pô, o Vasco vai ganhar. Pô, dormir em paz, graças a Deus. Mas no próximo você não sabe, ou seja, não é a paz profunda. A paz de Deus é a paz profunda. É a paz permanente. É a paz que excede. Olha o que a Bíblia diz. Excede todo entendimento. Então nós precisamos alcançar essa paz. Porque quando a gente tem essa paz... Pega esse gancho aí para a tua vida. Você que está com uma dúvida se é de Deus ou não, pediu direcionamento a Deus se vai ou não vai, se vende ou não vende, se compra ou não compra, se dá ou se não dá. Olha isso daí. Quando eu tenho uma paz profunda, não uma paz temporária, não uma paz duvidosa, né? Que tem aquela paz duvidosa. A paz, quando você tem a paz que excede todo entendimento, é Deus na tua vida, querido. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes, nós que somos evangélicos, o cristianismo, né, ele fala tantas coisas, mas nós precisamos entender, principalmente para você que nos assiste, e você que está chegando, você que vai assistir depois essa imersão. O cristianismo não é meramente participar de ritos e cerimoniais. O cristianismo não é tampouco observar regras e regulamentos. Isso não é cristianismo. O cristianismo é muito mais do que vivermos uma vida correta e moralista, ou seguirmos filosofia ou um sistema de pensamento positivo. O cristianismo é muito mais do que isso. Aí você me pergunta, pastor, se o cristianismo não é isso, o que é o cristianismo? O cristianismo é real. O cristianismo é algo sobrenatural. É você viver a vida de Deus que está dentro de você.
O cristianismo é você viver a vida de Deus que está dentro de você, que é filho de Deus. E se tem alguém que nos assiste que não é filho, você está tendo a oportunidade de se tornar filho de Deus. Amém? Só que tudo, sabe, pastora, tudo começa quando percebemos essa sensação que eu falei de paz no nosso espírito. Entendemos que o Senhor está querendo nos dizer algo e devemos parar. Opa, se eu estou sentindo uma paz que excede todo entendimento, eu estou sentindo essa sensação, eu preciso começar a entender que Deus quer falar algo comigo, quer falar algo contigo, quer falar algo com a gente. E quando eu entendo isso, eu preciso fazer o quê? Parar, que tem gente que é em 220, né? Eu preciso parar e me silenciar. Como assim, pastor? Parar e me silenciar? Eu preciso parar e começar a ouvir o que Deus quer falar comigo. Eu tenho que parar de falar para começar a ouvir o que Deus está falando. Uma vez eu li um livro que ele dizia assim, que é momento de pararmos e desacelerar o nosso eu, para que a gente possa conseguir ouvir o Senhor, o Espírito Santo. É porque tem muita gente acelerada, né? Tem muita gente acelerada a tal ponto que fica assim, não, Deus fala comigo, Deus, porque eu preciso resolver, Deus. Eu já te ouvi, querido, agora calma, tira o pé do acelerador, põe o carro em ponto morto, puxa o freio de mão, relaxa, deixa Deus falar com você, porque enquanto você não parar, sabe, pastor, enquanto a gente não parar para ouvir a Deus, o pastor Marcos Gregório, ele falou uma vez que eu guardei, se nós não dermos espaço para Deus, a gente não ouve a Deus. Verdade. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio. E o pastor Renan, lá da igreja do CEMEB, ele falou uma coisa que eu guardei. Deus, ele tem uma agenda para cada um, querido. A pandemia não anula a agenda de Deus. Então entenda, esse momento que a gente está vivendo não vai anular a agenda de Deus. Deus tem sonho, Deus tem projetos, Deus tem expectativa na nossa vida, na nossa família. Agora, se as coisas para a gente não estão acontecendo, porque nós estamos olhando com os nossos olhos naturais, precisamos parar e ouvir o que Deus está liberando sobre a nossa vida. Porque ainda que esteja tudo parado, Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Eu creio nessa palavra. Vamos lá, dando continuidade. Estamos falando da direção, do direcionamento do Espírito Santo. Mas a gente tem que receber esse direcionamento para todos os aspectos. Como é que eu faço para receber esse direcionamento? Eu vou falar sobre 3 pontos, são 3. 1, 2, isso. 4 pontos que eu quero compartilhar com você, para que você, tem vários pontos, mas eu escolhi 4 para que você possa cair dentro e buscar em Deus mais para a tua vida. Como é que eu posso perceber aonde o Espírito está me direcionando? Existe uma palavra que é muito conhecida, principalmente pelo meio das mulheres, né, chamada intuição. Eu não estou falando de sexto sentido, não. Eu estou falando da palavra intuição. Intuição, tá? Então o que acontece? Quando falamos de intuição, no âmbito espiritual, no âmbito natural, a intuição, ela tem uma função no espírito humano. Mas quando eu falo no âmbito espiritual, a intuição aponta para uma palavra chamada discernimento. E nós precisamos entender que o discernimento, a intuição espiritual, é como um impulso dentro do coração. Não é uma voz percebida audivelmente, mas é um impulso que vem, pá! Traduzindo, intuição é uma palavra que temos a faculdade, é um ato de perceber, é um ato de perceber, discernir ou pressentir coisas. Geralmente as mulheres têm a intuição meio aguçada, né? Os homens também... Uma sensibilidade maior. É uma sensibilidade, né? Mulher mais sensível em todos os sentidos. Agora, independente do raciocínio, independente da análise, querido, você precisa entender que você só vai poder absorver o direcionamento do Espírito com o discernimento espiritual. Pastor, como é que eu faço, tá, para ter o discernimento aprimorado? O discernimento aprimorado,
o discernimento ele só é aprimorado por intermédio da busca pelo conhecimento espiritual. Não vai adiantar você buscar conhecimento natural, porque as coisas de Deus se discernem pelo Espírito. As coisas de Deus não são carnais. Pastor, o senhor está falando então que eu não posso estudar? Não. Lê do engano. Estuda, você tem todo o direito de buscar livros, de buscar informações, só que a base da tua vida tem que estar fundamentada na palavra. Sempre a palavra como primeiro lugar. Sempre buscando a palavra, independente do seu ramo de trabalho, independente com o que você mexe, independente com as suas escolhas, você precisa ter como base a palavra. A vida matrimonial tem que estar fundamentada na palavra. A vida profissional tem que estar fundamentada na palavra. A vida espiritual, principalmente, precisa estar fundamentada na palavra. Porque quando estamos fundamentados na palavra, nós sabemos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Os sentimentos que são de Deus e o que não são de Deus, até mesmo um senso de justiça moral. Porque às vezes tem muita gente que acha que se acha apto para julgar causas. Mas quem é o único e o digno juiz é Cristo, Jesus Cristo. E nós precisamos entender que tem uma área que é muito delicada, que se não tiver discernimento, querido, vai embora. As bênçãos de Deus, Deus nunca chega atrasado. E quando a pessoa não tem discernimento, ela pode ouvir pastor, bispo, apóstolo, reverendo, pode ouvir live, ver, o anjo pode aparecer na frente, mas a pessoa sem discernimento, ela não consegue absorver o direcionamento de Deus. Ela não consegue entender. A pessoa que não tem discernimento, ela não tem conhecimento. E a palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Osés, que o povo pereceu por falta de conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não tenho discernimento. E se eu não tenho conhecimento, eu pereço. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou ter o direcionamento do Espírito na minha vida? Eu preciso conhecer quem me direciona. Eu preciso conhecer a motivação daquele que eu sirvo. Se eu sirvo a Deus, eu preciso descobrir qual é a motivação dele. Eu já descobri, você sabe qual é a tua motivação. Mas você sabe qual é a motivação de Cristo? Cristo, ele trabalha com a motivação de te ver feliz. O que motiva Cristo é ter você como filho. Por isso que Deus olhou e falou assim, eu vou mandar o que eu tenho de melhor. Porque a Bíblia vai dizer que a motivação de Deus amou o mundo. O amor, Deus amou o mundo. Olha a motivação, Deus amou o mundo, que esse amor o motivou a mandar Cristo, o seu único filho. Então nós precisamos conhecer quem nos ama. E nós precisamos conhecer quem nós adoramos. Amém? Quando nós conhecemos, o nosso discernimento começa a ficar aprimorado. Quer falar, pastor? E a falta do discernimento é a abertura da porta para a cegueira espiritual. Né? Cegueira espiritual. Gostei, foi bonito. Cegueira espiritual, a falta de discernimento te faz andar com pessoas que vão continuar deixando você na inércia. A falta de discernimento te faz fazer escolhas que vão deixar a tua família no mesmo local que estão. A falta de discernimento te afasta do propósito. A falta de discernimento faz você, muitas vezes, se tornar um incrédulo na fé. Então entenda, uma das coisas que você precisa para poder tomar posse do direcionamento do Espírito, ter discernimento. A escola dominical vai te ajudar a ter discernimento. Reunião de intercessão, os cultos na sua igreja, o estudo pela palavra, jejum, oração, isso tudo, estar junto com a tua família, fazer culto doméstico, faz reunião, pastor, mas está todo mundo dormindo, ora em família antes de dormir. Isso vai te ajudar a ter discernimento para você fazer a escolha certa nos momentos mais difíceis e incertos da vida do homem. Dando continuidade, um outro ponto que nos ajuda, tá, a gente a poder andar na direção do Espírito.
é a testificação do Espírito. Nós falamos no início, lê para mim, por favor, mais uma vez, Romanos 8,16. Foi essa palavra que nós abrimos hoje a live, Romanos 8,16, quando nós falamos que sobre a questão do Espírito testifica. Romanos 8,16. Lê para mim, pastora, por favor. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Querido, isso acontece quando nós aceitamos a Jesus como nosso real Salvador, conforme eu falei no início. Agora, o testificar no Espírito, o testificar do Espírito é uma convicção profunda, que não tem origem no natural. O testificar no Espírito não tem origem no natural. Como assim, pastor? Porque o testificar no Espírito é a origem do espiritual, querido. Deus é Espírito. E muitas vezes a nossa mente rejeita essa testificação, rejeita essa convicção por insegurança. Porque tem gente que só se sente seguro naquilo que vê. Mas tem outros que se sentem seguros naquilo que não vê. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então eu quero falar para você que nos ouve aí, você que vai nos ouvir depois. Coloca a tua fé em ação, querido. Coloca a tua fé em ação para que você possa dizer, entender quando o salmista vai dizer, espera em Deus. Quando o salmista vai dizer, espera em Deus, pois ainda, olha o verbo, ainda, ou seja, eu vou louvar, ainda eu louvarei. Perdão, o que o salmista está dizendo? Eu estou vivendo por fé. O Espírito testifica ao nosso Espírito e eu preciso ativar a minha fé para entender essa verdade. Se eu não tenho a fé apurada e nem a fé ativada, eu não entendo a testificação do Espírito Santo no nosso espírito. Sim, nossa mente humana é limitada. Ela não consegue entender muitas coisas do reino espiritual. Só mesmo através do Espírito, só vivendo através do Espírito que a gente vai alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Chega mais para cá, você está perto. Chega mais para perto. É porque eu tô baixinha aqui. Não, você é baixinha, né? Não, tudo bem. O sofá afunda. Vamos lá, querido, dando continuidade. Deus, bora que eu vou falar para você. Deus, ele sempre fala. A palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías vai dizer que a mão do Senhor não está recolhida, nem os seus ouvidos tapados. Deus, ele sempre fala. O problema não é Deus. O problema é que às vezes nós não estamos dando crédito àquilo que estamos ouvindo, porque achamos que se trata da nossa mente. Aí, além do discernimento, eu preciso ter a testificação do Espírito no nosso espírito. A gente poder saber que as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Eu preciso saber quando é Deus, quando é o meu coração. Eu vou contar um testemunho para vocês. A gente já está finalizando já, mas faltam dois pontos. Isso tudo que eu estou falando para você faz parte. Não fica com medo, não fica triste se, pastor, mas eu estou assim, pastor, eu estou cheio de dúvida. Isso tudo faz parte do processo. Que processo? O processo de amadurecimento, o processo de crescimento, isso tudo faz parte. Você se equivocar, nós nos equivocarmos, isso faz parte, né? E Deus quer que nós, a imersão, assim como qualquer outra live, qualquer outra mensagem de qualquer ministério que pregue a verdade, que fale a verdade, tá? Ele vai nos ajudar a desenvolver a maturidade espiritual. A tal ponto que nós possamos aprender a reconhecer assim, imediatamente a voz de Deus. Você está entendendo? Aprender a reconhecer imediatamente a voz de Deus. Tá? Isso faz parte. Só que contar um testemunho para vocês. Eu estava ontem, né? Ontem eu cheguei para a pastora e falei assim, tava ela e o João, o Miguel estava no quarto, a gente estava. Eu falei para ela, eu vou te fazer uma pergunta, você seja sincero. Eu estou com vontade, eu tenho desejo no coração de fazer isso. Eu gostaria tanto de ter aquilo. É pecado? Você acha que é pecado? Porque eu não estou sabendo ouvir. Ontem eu conversei com ela, eu estou sabendo ouvir e tal. Aí ela chegou e falou para mim assim, amor, isso que você quer, acho que é o desejo teu e de toda a humanidade. Toda a humanidade gostaria de ter isso, toda a humanidade gostaria de fazer. Agora, referente a outra situação, ela falou que eu vou falar e vou pedir para ela comentar, que vai fortalecer a tua fé.
Eu estou pensando nisso até hoje. Ela chegou para mim e falou assim, tudo depende da tua motivação. Você precisa entender a tua motivação para poder conquistar aquilo, para poder ter isso. Eu pedi para a pastora falar sobre a questão de, no Espírito, já que a gente está falando de testificação no Espírito, de discernimento, sobre essa motivação para a gente ter, para a gente comprar, para a gente poder conquistar, para poder saber se faz ou não, se perdoa ou não. Tudo isso precisa de motivação certa, né? Fala, por favor. Verdade. Nós, como seres humanos, como pessoas que vivem aqui nessa terra, nós temos anseios, temos desejos de conquistar, de possuir, de comprar, de ter uma vida melhor, de dar uma vida melhor para nossa família. Só que a gente precisa parar para pensar, juntamente com esse desejo, com esse anseio, e perguntar mesmo, Senhor, é da tua vontade? Eu preciso ter? É necessário? Ou isso é algo para mim? Porque eu quero alimentar o meu ego, eu quero satisfazer a minha alma, eu quero satisfazer o meu desejo. Vai te alegrar? Não vai te alegrar? Quando eu virei para ele e falei assim, tudo depende da sua motivação, foi justamente isso. Nós, como seres, como homens e mulheres de Deus, que vivemos debaixo da vontade do Senhor, que queremos estar vivendo no Espírito, sendo guiado pela vontade do Pai, que a gente sabe que é boa, perfeita e agradável, porque nós, como seres humanos, só conseguimos ver, como eu disse, a nossa mente é limitada, a nossa visão também, a gente só consegue ver o hoje. Nós precisamos nos questionar, qual é a minha motivação? Ah, pastor, mas o que você quer dizer com motivação? Eu quero dizer para você que você precisa entender qual o propósito, com qual objetivo você anseia por isso, por conquistar, por alcançar. Você precisa buscar no Senhor o entendimento para que você não venha alcançar algo que sua alma, né? Nem o coração, porque o coração Deus habita nele, para que a sua alma deseja, se aquilo não vai te frustrar mais na frente. Porque você pode alcançar o que você busca, você pode se satisfazer momentaneamente, porque é a paz temporária que o pastor estava falando, mas tudo aquilo que a gente conquista, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente alcança, que é projeto, que é plano, a aprovação de Deus para as nossas vidas, se nós tivermos a motivação correta, a gente vai ter a paz permanente. A gente vai ter alegria constante. Aquilo não vai te trazer discórdia, aquilo não vai te trazer aborrecimento, aquilo não vai te trazer um problema futuro, porque vai conseguir honrar com os compromissos, não vai te envergonhar, não vai trazer falso testemunho, não vai te fazer desviar do evangelho, porque a preocupação de Deus é exatamente isso. Eu vou acabar entrando no seu continuar, eu vou acabar entrando no próximo Então deixa item. eu falar aqui, ó. O próximo item que ela está falando é paz do Espírito. Lê para mim, por favor, Colossenses capítulo 3, verso 15. É isso que ela está falando. Já que ela começou, ela mesma vai comentar. Ela vai ler, ela já vai dar o ponto de partida. Colossenses 3, verso 15. 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Só o 15? Só. Aí dá continuidade, tá falando da paz aí, ó. Isso. E aí o que a gente estava falando é o seguinte, o pastor hoje chegou para mim quando ele estava estudando a palavra de hoje, que a gente conversa, a gente debate, né? Porque isso abre o nosso entendimento, porque duas cabeças funcionam melhor. Ele virou para mim e falou: o que significa, na sua cabeça, o que seria você, como foi aquele negócio que você falou, da aprovação? De não ser pecado. Isso. Mas não agradar. Muitas coisas não são pecado, mas Deus rejeita. Exatamente essa questão da paz, querido. Quando nós nos guiamos, vivemos pelo Espírito, nós temos a testificação do Espírito no nosso coração, no nosso Espírito. E quando Deus testifica o nosso Espírito, nós recebemos a paz. Muitas pessoas falam:
o sinal de Deus para que você prossiga é a paz. E realmente é necessário que a gente tenha paz, porque tudo que vem de aprovação do Senhor é bom, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela nunca vai trazer dano para a nossa vida. Então, quando nós estamos no propósito, nós temos a paz. Se você tem que tomar uma decisão, se você tem que tomar uma direção, se você tem que seguir, fazer uma escolha e você estiver aflito, não tiver a paz, você pode ter certeza que algo está errado. Justamente, principalmente porque quando nós dissemos que muitas coisas que não são pecaminosas, mas Deus rejeita, é porque o critério para a vida no Espírito não é o certo ou o errado. Para a vida no Espírito, que não é o certo ou errado. O critério é o seguinte, é fazer a vontade de Deus. Quando a gente estava conversando que é pecado uma pessoa querer ser político? Não. Não. A palavra de Deus não diz. Mas se não for da vontade de Deus, e você vai, aí se torna pecado. Ou seja, o pecado nesse contexto que estamos falando, é quando você quer fazer algo que não é o que Deus quer para a tua vida. E para que você saiba o direcionamento de Deus para a tua vida, um dos grandes sinais é a paz. Por quê? A palavra lá em Colossenses, também é uma das cartas de prisão do apóstolo Paulo, tá? Ele vai falar o seguinte: a paz é um juiz. Pensa numa partida de futebol, pensa. Ontem nós tivemos do Flamengo, né? Hoje nós estamos do Vasco. Até a Renatinha botou: Deus não habita na confusão. É verdade, porque a paz é um juiz. Porque o juiz, ele é o árbitro. É ele que vai dizer para, é ele que vai dizer vai em frente, prossiga. É o juiz que vai dizer: ó, não foi, você está errado, você está certo, você ganhou, você perdeu, valeu, não valeu. Ou seja, é isso que a Bíblia fala pra gente. A paz, nós precisamos entender que a paz que a Bíblia nos mostra, que excede todo entendimento, ela vai agir na nossa vida para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida e através da nossa vida. Porque senão, se nós não tivermos paz, nós não entendemos o que é a paz em Cristo, a paz que excede todo entendimento, viveremos tendo confusões em trabalho, dentro de casa, nas nossas escolhas. Estagnação, marido e mulher. Não pode ter confusão, que tem que ter paz, é conflito. Ah, poxa, pastor, mas é porque eu queria tanto, querido, você queria tanto, mas não importa o que você queria ou o que você quer, o tanto que você quer, o tanto que você lutou para ter. O que importa é que eu vou te perguntar: se não for da vontade de Deus para você ter, mesmo assim você vai querer ter? Eu não. Chegou uma vez, eu estava lá no Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, sítio Miguel Couto, né? Eu estava conversando com um jovem e ele falou assim: não, pastor, porque eu já programei a minha vida e eu vou porque eu vou ter isso. Eu perguntei para ele: vem cá, e se não for de Deus para você ter, você está preparado para ter essa paz? Sabe o que ele falou para mim? Não, vai ter que ser porque é o que eu quero. Tá pensamento errado, querido. Depois nós conversamos, mas é o pensamento errado. Deus, ele não trabalha para te agradar. Deus, ele não trabalha para realizar o teu sonho. Isso é duro. Deus, ele não vai fazer as coisas para que os seus desejos carnais sejam realizados. Deus vai fazer o que ele quer para que a vontade dele seja concretizada. Por isso que ele vai dizer que ele tem pensamentos bons ao nosso respeito para nos dar um bom futuro. Pensamentos de paz. Pensamento de paz, porque o futuro de Deus, as coisas de Deus geram paz. Até mesmo não compra, não casa, não se ajunta, não namora, não beija, não sai da igreja, não fica junto dessas pessoas, não divide o que você tem, não conta para ninguém, não conversa, não senta junto, não anda. Isso tudo é Deus, é o Espírito nos direcionando para que possamos ter paz dentro do nosso interior e na nossa casa. Agora que eu vou falar para você,
A paz que o Espírito Santo nos dá não é só para aquele momento, não é só para aquela situação. É uma paz que excede todo entendimento, porque essa paz alcança casamento. A paz alcança tudo, tudo e todos. Tudo e todos. Você está me entendendo, amém? Dando continuidade. Às vezes nós perdemos a paz. E o mais interessante é que nós sabemos aonde perdemos a paz. E aí, o que eu preciso fazer para restaurar a paz perdida? Eu tenho que voltar aonde eu perdi e me consertar com Deus. Se eu perdi a paz, que excede todo entendimento, quando eu adquiri um bem, eu preciso lá atrás me desfazer do bem para que eu possa religar a minha paz, para que Deus possa restaurar, a paz que excede todo entendimento da minha vida. Porque às vezes, com isso é só não concordar, pode falar. Porque às vezes, por não buscar a testificação no Espírito, adquirimos coisas que estamos trazendo problemas para dentro de casa. É briga marido com filho, quando a gente pai não... com filho, filho, mãe, essas coisas todas. Quando a gente não busca a vontade do Senhor, quando a gente quer, porque quer satisfazer o desejo do nosso coração, da nossa alma, os anseios, e abrimos mão, né, do querer do Senhor para as nossas vidas, nós estamos abrindo brechas para que a gente passe pelas consequências que o Senhor gostaria de evitar. Porque se Deus vira e fala, já que a gente está falando de casamento, não casa com fulaninho. Ai, Senhor, mas o meu coração ama fulaninho, é apaixonado por fulaninho. Querido, você está vendo hoje é um amor de pessoa, mas Deus sabe quem vai ser ele ou ela lá na frente. Deus sabe o que você vai passar, o que você vai sofrer, e Deus não quer dano para os seus filhos. Deus quer paz, Deus quer amor, Deus quer alegria. Se Deus está falando para você, não vai por esse caminho, não siga, não adquira, não compra, é porque Ele sabe que aquilo vai te causar dano e Ele quer te evitar sofrimento. Ele quer que você usufrua do melhor que Ele tem para ti nessa terra. Oh, Jesus, o melhor. E para a gente poder já fechar essa imersão, um outro ponto que vai nos ajudar a entender e a trabalhar com o direcionamento do Espírito Santo é fazer uso da consciência do Espírito. Como assim, pastor, eu faço uso da consciência do Espírito? Nós falamos semana passada e vou repetir. O Espírito Santo é uma pessoa, então ele tem consciência. Tá? Então, quando o Espírito Santo ele entra no nosso espírito, nós precisamos fazer uso da consciência, fazer uso da mente do Espírito Santo. Como assim, pastor? O senhor está dando nó na minha cabeça. Calma, fica tranquilo. Vou te explicar. Suponhamos que você quer fazer algo, independe de qual seja, do que seja, você quer fazer algo. A primeira coisa que eu vou te incentivar a não fazer, não consulte a tua mente. Como assim, pastor? Não consulte a tua mente. Porque quando você consulta a tua mente, você vai consultar o teu desejo. Porque se você tem vontade de fazer, você já planejou todo o cenário. Você já montou como fazer, como comprar, o que vai fazer, quando vai usar, aonde, com quem tem que ver, quem vai fazer. Tu já montou todo o cenário na tua mente. Pastor, então como é que eu faço se eu quero fazer algo? Consulta a mente do Espírito Santo que está dentro de você. Consulta a mente do Espírito. Chega, fecha seus olhos, vai para o teu secreto, querido. Dobra o joelho no chão. Ó, momento de você aprender a depender de Deus. Depender de Deus. Às vezes Deus nos coloca num deserto para que a gente possa aprender a depender dele. Vai para o teu secreto, dobra os joelhos no chão. Deus, fala comigo. Deus, eu quero, é da tua vontade, se revela a mim, eu quero te ouvir. Se humilha, fala com ele, fala com o Espírito Santo, ele vai falar contigo. E nós precisamos entender que se nós fizermos isso, nós não iremos constranger o Espírito Santo. O que é a palavra constranger? Quando você ouve assim, poxa, Deus me constrange. São dois momentos diferentes. Quando nós constrangemos o Espírito Santo, constrangemos a Deus, significa que nós estamos envergonhando a Deus. Envergonhando por quê? Quando tomamos decisões baseadas na nossa mente, na escolha da nossa mente, e não vai dar certo, vamos dar com murro em ponta de faca, tá? Quando tomamos decisões baseadas na nossa mente, simplesmente nós estamos envergonhando o Evangelho.
Por quê? Porque tudo que o Filho de Deus faz com a autorização e com o direcionamento de Deus dá certo. Sim. Tudo que o Filho de Deus faz com o direcionamento e com o aval do Todo-Poderoso vai dar certo. Sabe aquele jargão? É só vitória? É só vitória. É só vitória. Mas, quando fazemos coisas baseadas na nossa mente, baseadas no nosso conhecimento natural, nós envergonhamos, constrangimos o Espírito Santo e envergonhamos. Só que você vai perguntar, mas pastor, o amor de Deus nos constrange? O amor de Deus nos constrange por quê? O amor de Deus nos envergonha, por quê? Nós não somos merecedores, nós não somos, e mesmo assim Ele nos ama. Nós somos infiéis, dependendo da situação até mesmo. Tem pessoas que são ingratas, e mesmo assim Deus libera para todo mundo o amor, a paz. Nós estamos vivos de pé, o amor de Deus nos constrange. Agora, quando constrangimos o Espírito Santo, estamos envergonhando e denegrindo o nome de Cristo aqui na terra. E isso não pode, querido. Então vai uma dica para você aí, para a gente poder entender, tá? A sensação, pastor, como é que eu sei que eu denegri, que eu envergonhei o Espírito Santo? Quando você faz algo que você sabe que está errado. Não é para ir, você vai. Não é para beijar, você beija. Não é para fazer, você faz. Você tem aquela sensação, dá uma sensação de náusea, você fica com o estômago embrulhado, você se sente mal, você sente aquele peso. Isso é bom, por quê? Porque você ainda está sentindo. Agora, aqueles que não sentem nada, querido, que para eles é normal, aí já perdeu a graça totalmente. Enquanto você faz coisa que é errado e você sente constrangido, Deus está te dando uma segunda chance. Agora, quando você faz as coisas que é errado e é como se você estivesse fazendo a coisa que é certa, aí já perdeu a graça. Já perdeu. O Espírito já se retirou. O Espírito já se retirou. Nós não devemos fazer nada que constranja o Espírito Santo. Tá? Vamos lá. Dando continuidade para a gente poder finalizar. Eu quero deixar uma palavra agora para você que é líder de ministério, você que é líder de célula, para você pastor, pastora, missionário, missionária, para toda igreja, toda liderança. Nós como igreja precisamos incentivar, estimular a igreja de Cristo a perceber e a entender a direção que Deus está dando, por intermédio da ação do Espírito Santo. Nós precisamos incentivar e estimular a igreja a entender e ter discernimento espiritual. E esse discernimento vai gerar maturidade espiritual. Amém? Que para a gente poder finalizar, que o nosso alvo, tá? Conversando com a pastora hoje, que o meu alvo, o alvo dela, o seu, não seja em ser boas pessoas. Falei isso e tu deve estar pensando em outra coisa, né? Que o nosso alvo seja em sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou dirigido pelo Espírito Santo. E quando eu sou dirigido pelo Espírito Santo, eu só faço as coisas que o Espírito Santo manda. E o nome do Senhor é glorificado 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, fora os bissextos. Amém? Pega essa palavra que o Espírito Santo complete no teu coração, essa imersão de hoje. Nós vamos orar agora pelas finanças, tá? Eu quero agradecer a Deus pela bolsa apostólica da nossa igreja, pela fidelidade do povo, tá? Esse mês agora, nós tá aí, ó, vou botar aqui no YouTube, tá? Esse aviso aí é a nossa inscrição do YouTube. Eu quero te incentivar, você que ainda não é cadastrado no YouTube, você se cadastra. Se cadastra no YouTube, entra lá, ativa o sininho, tá? E você se inscreve na página da igreja, onde você vai nos ajudar a divulgar o canal da igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara. E você, além de se inscrever, você vai compartilhar. Lá tem os cultos chamados para vencer, tem imersão. Sabe a live de sábado que a diaconisa Leila, com a pastora Liliane e a diaconisa Sandra vão fazer as mulheres lá da igreja? Né, diaconisa Leila? Vai estar no YouTube. Então entra lá e você se cadastra. Mas eu quero agradecer pela tua fidelidade e quero agradecer também pela tua... Do outro lado, então me ajuda. Acha aí para mim, por favor. Agradecer a Deus pelo... Vá dentro nisso, vai e volta. Pelo teu comprometimento. Eu sei que é um momento delicado que a gente está vivendo, tá? A questão dos dízimos e das ofertas. Mas eu quero orar por você e agradecer pela tua fidelidade. Muito obrigado. A cada R$1, R$2,
o valor que Deus colocou no seu coração. Você que é membro da casa, tem sido fiel, você que é parceiro, você que é colaborador, eu quero agradecer também. Eu quero te agradecer, colaborador, te agradecer pela tua fidelidade. Eu quero te incentivar a você semear na casa de Deus. Nós vamos orar, vai ser uma oração rápida, não vai ser uma oração demorada, mas eu vou pedir para a pastora fazer essa oração pela bolsa apostólica da nossa igreja e de todas as igrejas evangélicas, que elas estão clamando ao nome do Senhor. E logo de antemão nós vamos orar, tá, pelo Alex, e vamos orar pela aquela irmã que nos mandou um pedido de oração também na terça-feira dos chamados para vencer. Então vamos orar primeiro pela bolsa apostólica da igreja do Senhor. Enquanto a gente estiver orando, tá aí os dados bancários da igreja. Se você ainda não entregou o seu dízimo, querido, eu quero te solicitar, seja fiel. Entregue seu dízimo, a sua oferta, tá o banco, faz a sua transferência. Se você puder, tá, faz aquela oferta de amor, nos ajude a honrar com os compromissos da igreja, nos ajude a abençoar. Esse mês nós estamos fazendo 5 anos de ministério na Taquara, 5 anos, é algo extraordinário. Nós faremos uma festa linda, domingo é Santa Ceia, você está convidado a estar conosco na Santa Ceia, tá? Presencial e online. Então eu quero te convidar, nos ajude a abençoar, a multiplicar esse ministério. A tua semente, ela está sendo posta numa terra fértil, e Deus, Ele não esquece a tua semente. Como o pastor Jorge, tio querido, fala, pode sair da tua mão, mas não sai da tua vida. E Deus vai honrar a tua semente. Vamos orar agora. E toda dificuldade financeira vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Oremos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, pelas finanças dos teus filhos. Hoje, Senhor Jesus, ouvimos sobre direcionamento do Espírito, Senhor. A tua palavra nos ensina, Senhor Jesus, a ofertar de todo o coração e a dizimar, Senhor. Dízimo é uma ordenança daquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Não daquilo que nós, como seres humanos, alcançamos, mas daquilo que o Senhor abriu portas nas nossas vidas. Então, Espírito Santo de Deus, como homens e mulheres de Deus, ó Pai, que nós possamos ser fiéis a cada dia, Senhor. Que nós tenhamos liberalidade para devolver aquilo que o Senhor nos concede, aquilo que o Senhor nos dá, Senhor. Espírito Santo, que possamos estar fazendo sempre a Tua vontade, o Teu querer, para que possamos ser prósperos, ó Pai. Não prósperos de riquezas, onde podemos esbanjar, mas prósperos, Senhor Jesus, de nunca faltar o pão de cada dia, de nunca faltar o dinheiro para honrar com os nossos compromissos, de nunca faltar um alimento ou um medicamento. Espírito Santo de Deus, venha sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor Jesus, sempre ajudar o Teu reino, sempre, Senhor Jesus, estarmos dentro das nossas possibilidades, ó Pai, abençoando a Tua casa com ofertas, Senhor Jesus, e com os nossos dízimos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus da provisão. Se existem pessoas, ó Deus, que não têm condições nenhuma de ofertar na Tua casa e têm desejo, Senhor, mostra, Senhor Jesus, o Teu poder na vida desta pessoa nesta semana, Senhor Jesus, que o Senhor possa se levantar, ó Pai, através de quem seja, Senhor, de um amigo seu ou de um ajudador, mas que esta pessoa possa ver o Teu milagre operar na vida dela, para que ela possa, Senhor Jesus, conseguir, ó Pai, ofertar, Senhor Jesus, na Tua casa, para abençoar o Teu reino, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que quando abençoamos a Tua casa, quando abençoamos, Senhor Jesus, o Teu ministério, a nossa vida é 1000 vezes abençoada, Senhor. Amém. Espírito Santo de Deus, abençoa a bolsa apostólica neste momento das igrejas, Senhor, não só a nossa, Senhor Jesus, mas das Tuas igrejas, Senhor, porque todas têm o mesmo propósito de levar o Evangelho. Então nós te pedimos neste momento que o Senhor mande a provisão, abençoe, Senhor Jesus, a bolsa apostólica, para que as igrejas possam honrar com os compromissos, Senhor, para que não venha envergonhar o Teu nome e o Teu reino, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, dê uma bênção administradora para cada liderança de cada ministério, Senhor Jesus, para a glorificação do Teu nome e do Teu reino, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus, amém. Bem, queridos, quero aproveitar e te fazer um convite. Olha só, domingo, tá? Domingo é a Santa Ceia. Domingo é a Santa Ceia.
eu quero te convidar a estar conosco no domingo, tá? Lá na nossa casa. Você que nunca foi, é só você dar um pulinho lá. Ó, lá na Taquara, tá aí a inscrição. No culto presencial de Santa Ceia, nós temos o pastor Carlos Viana, que é lá de Santa Cruz da Serra. Ele vai estar trazendo uma palavra às 4h30 da tarde. Esses 5 anos de Taquara, ele vai estar conosco, vai ser transmitido. Você que quer estar conosco, faz o seguinte: se inscreva com a pastora Liliane, vai lá, todas as medidas nós estamos tomando. Lembrando, ainda não liberamos a ala infantil, tá? E você que faz parte do grupo de risco, você já sabe, se cuida. Mas eu quero ver com você, eu quero estar adorando o nome do Senhor lá, domingo, 4h30 da tarde, vamos encher aquela casa de glória, tá? E nós temos um número reduzido, limitado, mas todo mundo, eu quero ver aquelas cadeiras todas tomadas para a glorificação do nome do Senhor, comemorando o nosso 5º aniversário. E vamos olhar agora também pela vida para a gente poder finalizar, e vamos orar também pela vida do Alex. O Alex, que é o parente da irmã Angélica, nós vamos orar, né? Ele está com a enzima muito alta. Vamos orar para Deus abençoar a tua saúde aí também. Tá aqui, ó. Tá aqui. É o seu primo? Angélica. Tá aqui, eu achei que é Angélica. Vamos orar pelos dois, Angélica e o teu primo. Vamos orar pelo Alex e seu primo também. Vamos orar. Então, se tem alguém que está nos assistindo aí, que está enfermo, ou você está com alguma dor, ou você está se sentindo mal, nós vamos orar pela tua vida agora. Creia no poder da oração. Feche teus olhos onde você estiver. Deus, clamamos a Ti agora. Nada acontece, Senhor, por obra do acaso. Tudo tem um propósito. Nós somos Teus filhos, e como filhos pedimos ajuda ao Pai. Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Comece a liberar, Senhor, no momento de cura. Cura, Pai. Aquele que está com dor de cabeça, aquele que está com a pressão arterial alta, aquelas pessoas que estão sofrendo, assim como o Alex de enzima. Visita, Senhor, visita aquelas pessoas que precisam de um toque nos pulmões, aqueles que estão com o coração acelerado, taquicardia, aqueles que estão, ó Pai amado, Pai querido, com a questão de problema na vesícula, problemas intestinais. Nós liberamos uma palavra de cura e de visitação. Cremos no poder da oração. Amém. É no nome do Teu Filho Jesus, Deus. É no nome de Jesus o Nazareno, aquele que foi morto e ressuscitou dentre os mortos. É no nome de Jesus que profetizamos cura. E você que nos ouve, sinta o toque do Todo-Poderoso. É no nome de Jesus que profetizamos um tempo de restauração. Amém. É no nome de Jesus que profetizamos um tempo de alegria. Aquele que está no leito hospitalar, confunde os médicos e restaura a saúde. Restaura e muda a sorte. Assim como estamos orando pelo Alex a pedido da Angélica, colocamos a vida do Alex, o primo da pastora Liliane, ó Pai, o sobrinho da Auxiliane e do Manel, colocamos diante de Ti a vida desse jovem, a vida matrimonial, a vida profissional, a vida espiritual desse jovem. Olha com olhos de graça e tem compaixão, visita as famílias, visita os lares agora. Repreendemos toda a divisão, repreendemos toda a confusão, que seja liberada paz, entendimento. Vivemos um tempo de perdão e de harmonia dentro de casa, porque a igreja começa dentro de casa. Muito obrigado por aqueles que ouviram e aqueles que ouvirão posteriormente essa live, ó Pai, que todos sejam tocados, que seja um estudo. Sabemos que é um estudo da palavra, mas que possamos receber o direcionamento, ó Deus, continuamente da Tua palavra. Abençoa o evento de sábado, dá uma unção especial para a diaconisa Leila. Amém. Dá uma unção de ousadia e de autoridade para a Tua filha. Entra com providência, abençoa as mulheres, abençoa a pastora Liliane, a diaconisa Sandra, a pastora Marise, que vai trazer a palavra, aquelas mulheres que não poderão ir, ó Pai amado, mas que assistirão pela live, que sejam tocadas, que seja um tempo de graça diante de Ti. Liberamos essa palavra e eu Te agradeço pela vida do Diogo, pela vida do Tiago, Pai, que eles estão se esforçando para arrumar a Tua casa nesse exato momento. Ajuda os Teus filhos, fortalece os Teus filhos, abençoa a família Machado, Deus, que o Teu nome possa ser glorificado. Eu Te agradeço por cada ovelha do ministério, porque todas elas, desde o maior até o menor, são úteis ao Evangelho de Cristo na terra. Glorifica o Teu nome e abençoa a nossa noite. Temos uma noite de paz, de gozo e de alegria, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, queridos. Ó, nós estamos terminando.
Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família e saiba que nós somos gratos a Deus pela tua vida. Tá aí, tia Lídia! Ô, tia Lídia! Senhor, me perdoa, mas abençoa a Patrícia agora, Deus. Amém, Jesus. Tu sabes que hoje ela teve uma emergência com um dente. Tu sabes o estado do dentário, a questão que inchou a boca da Patrícia, Pai. Dá instrução, Cadu. Cuida, Senhor, que a medicação faça efeito rápido. E que não venha impedir o trabalho da tua filha. E que não venha impedir a vida espiritual da tua filha. Que essa dor de dente seja uma ferramenta para que ela possa ter uma experiência de vitória a liberar na escola bíblica dominical no domingo, 10 horas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe tua vida. Que o Espírito Santo se revele na tua vida e através da tua vida. E não esqueça, o direcionamento do Espírito não é para te causar danos, é para te dar um bom futuro. Amém. Se prepare, porque o ano não acabou. Tem muita coisa para acontecer. A agenda de Deus não para em teu favor. Amém? Quer falar alguma coisa? Espero vocês lá, hein, mulheres? Que isso, hein? Que isso não foi a palavra, foi uma... Espero vocês lá, em nome de Jesus. Então, querido, você tem uma noite aí abençoada. Nós vamos dar a bênção apostólica. Estou tentando... agora foi. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós. E a igreja vitoriosa no Senhor, em uma só voz, diz... Amém. Tenha uma noite de paz e de sucesso aí, querido. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua... Não esquece de ir lá no YouTube, né? Não esquece de ir lá no YouTube. Já o culto de imersão de hoje estará disponível no YouTube. Compartilha a palavra do Senhor para que o nome dele seja glorificado. Mais uma vez agradecendo ao Cadu pelos minutos com Deus, ajuda, né? Chegamos aos 100º minutos com Deus. Muito obrigado a cada um, muito obrigado, querido. Vocês são especiais, são úteis ao ministério de Cristo aqui na terra. Vasos de valor.